Então a gente vai aqui começar a nossa segunda aula de geometria analítica. A gente vai começar o seguinte: na última aula a gente começou, né, a ideia de plano cartesiano. Falei para vocês o que eram os quadrantes, eixo x, eixo y, que cada ponto do plano está associado a um único par ordenado e vice-versa. Pois bem, hoje a gente vai ver divisão de um segmento em uma razão dada, certo? Então, por exemplo, se eu tenho dois pontos dados, né, distintos, eu sei as coordenadas do ponto A inicial e do ponto B final. Eu quero saber as coordenadas, por exemplo, de um ponto que está no interior, né, do segmento, que está ligando do A até o B. O mais conhecido é quem? É o ponto médio, né? Como é que eu encontro as coordenadas do ponto que é a metade do segmento A e B, né? O ponto que está justamente no meio do segmento, né? A gente vai ver isso e a gente vai ver um ponto qualquer. Como é que eu acho as coordenadas de um ponto qualquer no segmento AB, né? No interior dele. Então a gente tem aqui a seguinte proposição. Proposição 1, certo? São dados um real t, que está entre 0 e 1, certo? E no plano cartesiano, eu pego os pontos A e o ponto B, certo? Se P é um ponto sobre o segmento AB, tal que AP é igual a T, que é o nosso real positivo dado, multiplicado por AB. Então, as coordenadas desse ponto P aqui, ó, em função das coordenadas dos pontos A e B, é escrito dessa forma. A abscissa do ponto P é essa expressão toda aqui, certo? E o YP, ele é também escrito dessa forma, certo? Então, a gente tem a abscissa e a ordenada do ponto P escrito dessa forma. Em função da abscissa e ordenada dos pontos A e B e em função do número positivo t, certo? Então vamos lá, como é que a gente prova que essa relação aqui é verdadeira, né? Ok, primeiro, vamos aqui para o gráfico, certo? Nesse gráfico aqui, eu estou construindo o ponto P aqui, certo? Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Estou supondo que o XA é diferente do XB e que o YA é diferente do YB, certo? Esses casos aqui são os casos triviais, porque quando o XA é igual a XB, esse segmento aqui em azul, ele fica vertical, certo? Ele fica vertical. Então, essa igualdade aqui é satisfeita, essa primeira aqui, ó. Por quê? Porque se o XA for igual a XB, o segmento fica aqui vertical, e então o XP vai coincidir com o XA, concordo? Já que esse segmento aqui, ó, ele vai aqui ficar no formato vertical. Então, XP vai coincidir com XA, XB vai coincidir com XA, certo? Vai ficar só aqui segmento vertical. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Por quê? Porque se trocar aqui o XB por XA, isso aqui vai dar tudo o quê? Vai me dizer que isso tudo aqui do lado direito, XA é igual a XP. Isso é óbvio, certo? Da mesma forma, quando o YA for igual ao YB, certo? Aí nesse caso aqui, o segmento não vai ser mais vertical, vai ser o quê? Ele vai ser horizontal. E a ideia é a mesma. Então, eu vou pegar os casos não triviais, né? Que é quando o XA é diferente de XB,
do YA é diferente de YB, que é quando o segmento ele fica assim, ó, inclinado, mas nem horizontal e nem vertical, certo? Então, pronto, eu marco o ponto A, o ponto final B e o ponto P no interior de A e B, certo? Então, por hipótese, eu sei que esse comprimento aqui de A até P, ele é igual ao comprimento total de A até B, multiplicado por esse número aqui real, certo? Que está entre 0 e 1. Então, se esse número aqui real ele for 1/2, né? Então, eu estou dizendo que o ponto P, do A até o P, é justamente a metade do comprimento todo, do A até B, certo? Mas nesse caso aqui eu não sei, porque eu estou pegando um T qualquer. O que a gente faz agora? A gente constrói aqui, ó, dois triângulos retângulos. Conseguem ver? Ó, esse triângulo retângulo aqui maior, cuja hipotenusa é AB. Esse triângulo retângulo menor, cuja hipotenusa é AP. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a ideia do teorema de Tales, né? No caso mais é semelhança de triângulos, né? Por exemplo, ó, esses dois triângulos retângulos, eles são semelhantes. Então, o comprimento YP menos YA é igual a quem? É esse cateto aqui, ó. Ele é oposto a esse ângulo. Então, por semelhança de triângulo, YP menos YA está para YB menos YA. Ou seja, esse ângulo aqui ele também é oposto a esse cateto do triângulo maior. Que é quanto? Esse cateto aqui, a medida dele? YB menos YA, certo? Também, por semelhança de triângulo, eu estou pegando que o XP menos XA, agora é quem? XP menos XA, que é esse cateto aqui, ó, certo? Esse aqui. Ele é oposto a esse ângulo aqui, ó, em azul. Então, da mesma forma, eu pego o XB menos XA, que agora eu estou pegando o cateto maior aqui, ó, do triângulo retângulo maior, que está oposto a também o ângulo azul. Então, aqui, essa primeira igualdade aqui, vem de semelhança de triângulo, certo? Agora, percebam que XP menos XA, na nossa aula 1, a gente viu lá que é igual a quê? É a medida do segmento AP. Então, essa parte aqui de cima é a medida do segmento AP. E da mesma forma, essa aqui de baixo é a medida do segmento AB. Então, AP sobre AB, por hipótese, é igual a quem? É igual a T. Por hipótese, por que eu digo por hipótese? Porque a gente já está supondo que AP dividido para AB é a mesma coisa que T. Olha aqui em cima, ó. AP. Se eu pegar aqui o AB e passar dividindo, ó, vai ficar AB embaixo. E é igual a quem? O T. Então, a gente tem isso aqui, certo? O que a gente faz agora? A gente faz meio pelos extremos, né? Multiplica XB menos XA por T. Tá aqui, ó. Essa parte aqui. E aqui multiplica XP menos XA por 1. Que aqui quando não tem nada é o que? É 1. Então fica essa parte aqui, ó. Da mesma forma a gente faz com os Y, ó. YB menos YA multiplica por T. Tá aqui, ó. YP menos YA multiplica por 1. Aí dá ele mesmo, certo? E aqui, simplificando aqui as contas, a gente encontra o resultado, ó. XP é igual a isso aqui, que a gente queria provar, e o YP também, ó. É isso aqui que a gente queria provar. Então, a gente terminou aqui a demonstração
Aí eu pinto esse quadradinho, certo? Significa fim da demonstração de um teorema, de uma proposição, etc. Pois bem, perceba que foi importante, ó, eu supor que o XA é diferente de XB. Por quê? Porque bem aqui, ó, eu tenho uma divisão. Se o XB fosse igual a XA, aqui embaixo ia dar zero. E aí não pode, não existe divisão por zero. A mesma coisa com YB e YA. Por isso é importante eu supor isso aqui. Vamos para frente. Vamos agora para o corolário 1. Se A e B são dois pontos dados no plano cartesiano, e M é o ponto médio de AB, então as coordenadas do ponto M é isso aqui, ó, né? É a média aritmética das abscissas de A e B, e a ordenada é a média aritmética das ordenadas de A e B. Vamos provar. Como é que prova? Ora, como M é ponto médio de AB, então quem é o nosso T? Certo? O nosso T é um meio. Tá aqui, ó, um meio. E esse M aqui, maiúsculo, faz o papel do P maiúsculo, lá na proposição, que a gente acabou de ver. Então, esse M é o nosso P lá da proposição, e esse 1/2 é o nosso T. Já que é ponto médio, então estou pegando a metade de AB, ou seja, multiplicar AB por 1/2. Então, lá na proposição onde tem T, a gente troca por quem? Por 1/2. Então, 1 menos 1/2, e aqui, ó, eu coloco também 1/2, certo? Fazendo as contas, a gente tem o quê? Xm é igual a XA dividido por 2, mais XB dividido por 2. Só que a gente tem aqui o quê, ó? A gente tem que essa soma aqui é a mesma coisa que essa aqui, ó. Concordam? Então, a gente provou a parte da abscissa. Então, da mesma forma, tá aqui, eu escrevi, ó, de forma análoga, a gente prova que o YM é isso aqui, certo? É só trocar T por 1/2 lá na proposição. Então, a gente tem aqui, ó, a figurinha, ó, ilustração, né? Eu tenho aqui o ponto M, eu quero saber as coordenadas dele. Só sei que ele é ponto médio do segmento AB. Então, o nosso T deve ser escolhido como 1/2. Professor, e se eu quiser as coordenadas de um ponto que não é ponto médio, mas ele divide o segmento AB em 1/3, né? Então, como é que eu faço? Ora, vamos para cá. Observações, né? Vamos lá, primeira observação. Se você quer um ponto P, olha aqui na figurinha, ó. O P, ele divide aqui o segmento em 1/3, né? Ó, do A para chegar do A em direção a B, que é o ponto final, né? Eu marco aqui, ó, 1/3 do comprimento e marco o ponto P. Como é que eu descubro isso aqui? É só eu jogar lá na proposição o valor 1/3, substituo por T esse valor e dá justamente as coordenadas do ponto P que eu quero, certo? Ainda na observação 1, eu deixo aqui essa afirmação, ó, que existem outros planos que não são cartesianos, certo? E é tão importante quanto o plano cartesiano. Que planos são esses? Ora, coordenadas polares. E lá não tem eixo Y, certo? Só tem um eixo aqui, ó, horizontal. Professor, como é que eu marco os pontos? A abscissa ordenada só tem um eixo horizontal. Como é que vai fazer? Em coordenadas polares, é assim, ó. A gente tem coordenadas polares um ângulo, certo? Um ângulo, que é geralmente dado em radianos, e um número real, certo? Então, por exemplo, esse P aqui, deixa eu aumentar.
esse P aqui é um número real, certo? Se eu disser que ele é 2, aí você tem que me dizer quem é um ângulo. Então, se você me der aqui o ângulo de π sobre 3, então eu faço o seguinte. Aqui no eixo, eu faço aqui um ângulo de π sobre 3, ó, nesse sentido em que a setinha está apontando. Aí marco bem aqui, certo? Aí agora eu pego da origem, aqui do zero, traço um segmento de comprimento de 2 unidades. Aí eu marco aqui, ó. E esse aqui vai ser o ponto desejado. É o ponto 2, π sobre 3, certo? E é assim lá no plano cartesiano. Quer dizer, em coordenadas polares. Né? Totalmente diferente do que a gente vê no plano cartesiano, né? O clássico. Então aqui é um ângulo, precisa de um ângulo e de um número real, certo? Então aqui é só para curiosidade, para vocês verem que existem outros planos. Isso aqui vocês vão ver mais em cálculo, certo? Depois vamos para frente. Então, vamos aqui para frente, certo? Vamos fazer um exemplo. Prove analiticamente que os segmentos de reta que ligam os pontos médios dos lados opostos de um quadrilátero dividem ao meio um ao outro. Então a gente tem que provar isso analiticamente, né? Por geometria analítica. Esse exemplo aqui eu tirei do livro de vocês, certo? Do material lá do Letold. Então, quando for assim problemas geométricos, o que eu digo para vocês é sempre coloquem a figura com uma de suas arestas coincidindo com o eixo OX, certo? E um dos vértices coincidindo com a origem. Por quê, professor? Porque aí os cálculos vão ficar bem mais simples. Ora, aqui o vértice vai ter o quê? Coordenadas 0, 0. Então é muito fácil você fazer as operações com zero. Soma, multiplicação, tá certo? Então fica bem mais fácil trabalhar. Ao invés, ó, olha aqui, no vértice B, fica B e C. E aqui é mais complicado, certo? A mesma coisa aqui, ó, quando você coloca uma aresta no eixo X, uma vai estar na origem e a outra, ó, a abscissa é a A. Beleza, mas você ganha aqui, ó, na outra, na ordenada, que vai ser 0. E aí fica fácil de trabalhar, certo? Então a gente tem que mostrar, a gente tem que provar que essa medida de R até P é a mesma medida de P até S. E o mesmo vale para cá, ó. Essa medida de N até P é a mesma medida de P até M, certo? Por hipótese, M, S, N e R são pontos médios, certo? Então a gente tem isso como hipótese. Então o que a gente vai fazer aqui, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular as coordenadas desses pontos médios, R, N, S e M, certo? Então vamos lá. Usando o resultado, né? O resultado do lá que a gente provou, a gente pode calcular o ponto médio, né? Quem vai ser o M? Ora, o M vai ser a média aritmética da abscissa com a abscissa do ponto A. Então vai ser o A mais 0 divide por 2. Está aqui, ó. Agora, quem vai ser a ordenada do ponto M? Vai ser a média aritmética das ordenadas. De quem? De A e da origem. Ou seja, próprio zero. Então, da mesma forma, a gente faz com S. Aqui, ó. O S vai ser quem? Vai ser A mais B divide por 2. Está aqui. E a ordenada vai ser quem? 0 mais C divide por 2. Está aqui. Certo? Vamos lá. Do mesmo jeito, a gente faz com o N e o R. Certo?
Quem vai ser as coordenadas de R, ó? D sobre 2, E sobre 2. Vamos ver aqui se está certo. D mais 0 divide para 2, ok. E mais 0 divide para 2, ok também. Então pronto. Então a gente construiu aqui os pontos médios M, S, N e R. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos agora calcular o ponto médio de R e S e provar que é o mesmo ponto médio de M e N, certo? Se a gente conseguir provar isso, então a gente conclui a demonstração. Provar que o ponto médio de R e S é o mesmo que o ponto médio de M e N. Logo, a gente conclui o resultado. Vamos lá. O ponto médio de R e S é igual ao ponto médio de M e N, certo? Vamos ver. Vamos lá. R e S é quem? Cadê? O R está aqui e o S está aqui. Vamos achar o ponto médio deles dois, né? Então vai ser o quê? A mais B mais D dividido por 2, porque eles aqui estão divididos por 2, mas só que pelo corolário eu tenho que dividir novamente por 2, certo? Então fica A mais B mais D dividido por 2 e dividido por 2, certo? Esse segundo aqui, esse segundo número 2 vem da fórmula do ponto médio, certo? E esse primeiro número 2 aqui de cima é por causa de quê? É por causa deles aqui, ó. Eles já estão com 2 aqui e aqui, certo? E quando eu somo, repete-se o número que está em cima, quer dizer, soma-se os números que estão em cima e repete-se o número que está embaixo, certo? Nesse aqui. Da mesma forma, a gente tem ordenado, ó. Quem vai ser ordenado? Vai ser C mais E dividido por 2 e dividido novamente por 2. Tá aqui, ó. Então a gente tem isso aqui, que é o ponto médio de RS. Agora vamos calcular o ponto médio de M e N, ver se é igual. Ora, a abscissa é quem? A mais B mais D dividido por 2, tá aqui, ó. E divide novamente por 2, já que é o ponto médio. Então, a abscissa são iguais, ó. Essa abscissa aqui é a mesma dessa. Percebam isso. Da mesma forma, a gente faz com a ordenada, ó. Quem é a ordenada do ponto médio de MN é 0 mais C mais E dividido por 2 e eu divido novamente por 2 por causa da fórmula do ponto médio. Então, deu isso aqui, ó. Só que isso aqui é justamente quem? Justamente esse aqui. Portanto, né, o ponto P divide RS e MN ao meio. Então, se o ponto P divide RS e MN ao meio, a gente tem o quê? Que esse é igual a esse e esse aqui é igual a esse. E a gente provou, certo? Ok. Uma observação aqui, certo? Todos os resultados que eu vou fazer aqui na aula de hoje, eu vou considerar tudo no primeiro quadrante do plano cartesiano, certo? Professor, como é que eu sei que está no primeiro quadrante? Se não tiver, se tiver no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto, o resultado é o mesmo, certo? Vai ser tudo de forma análoga. Só que é o que você está fazendo, você está só transladando, mudando de posição. Então, se eu segurar essa figura, esse quadrilátero, de forma rígida, se eu pudesse segurar ele com a mão e movesse aqui 10 centímetros para a esquerda ou para baixo, o resultado ainda seria o mesmo, certo? Então, na aula de hoje eu vou considerar tudo no primeiro quadrante, certo? E o mesmo vale para os teoremas. Ora, o primeiro que a gente fez, ó, tá aqui, ó.
Percebam que eu considerei o primeiro no primeiro quadrante. Mas se tivesse aqui no segundo, aí era a mesma construção, certo? Mesma construção geométrica. Não ia mudar nada, né? Só que a gente teria que considerar aqui o caso de ser negativo, né? Mas aí ia acabar dando a ideia mesmo. O bruto da ideia é essa daqui, certo? Semelhança de triângulos e usar a hipótese. Então, eu vou considerar as demonstrações, todas elas no primeiro quadrante. Vamos para frente. Tem uma formulazinha que a gente aprende, né, no ensino básico, que é calcular a área de um triângulo em função dos seus vértices, né? Como é? A área de um triângulo de vértices A1, A2 e A3 é igual ao módulo do determinante da matriz dividido por 2, certo? Então, a gente vai provar agora esse resultado. Então, vamos lá. Vou considerar aqui no primeiro quadrante, certo? Esse triângulo aqui em azul, certo? E aqui na figura 2, esse triângulo aqui em preto. Percebam que aqui nesse triângulo em azul, certo? O x2, ele tá nessa parte aqui, ó. Ele tá com o vértice, com esse vértice aqui do triângulo para baixo. E aqui o x2, ele tá vindo para cá, ó, onde o vértice do triângulo tá para cima. Já já eu vou explicar a diferença desses dois, certo? Por enquanto, vamos considerar a figura 1, que é a do triângulo azul, certo? Então, eu quero provar isso aqui, ó, que a área do triângulo é igual ao módulo do determinante dividido para 2. Então, vou considerar primeiro aqui esse triângulo em azul. Então, percebam aqui que a gente tem quantos trapézios? A gente tem um trapézio maior, certo? Tá aqui, ó, esse grandão. A gente tem dois trapézios menores, que é esse trapézio aqui, ó. Esse aqui pequeno. E esse trapézio aqui mais fino, certo? Esse trapézio aqui mais fino. Então, a gente tem 3 trapézios aqui, certo? Percebam que nessa figura 1, a área do triângulo, ela pode ser vista como a área do trapézio maior, subtraindo a área dos dois trapézios menores. Concordam? Então, dito isso, vamos fazer aqui os cálculos. A área do triângulo em azul é igual a quem? A área do trapézio maior. Como é que eu calculo a área do trapézio? É a base, vamos aqui para cá. A base menor, y1, a base maior, y3, soma as duas bases e multiplica pela altura. Quem é a altura desse trapézio maior? x3 menos x1. E, por fim, divide tudo por 2. Então, a gente tem aqui, ó, base menor, y1, mais base maior, y3. Soma as duas, multiplica pela altura do trapézio. É quem? A altura do trapézio maior, x3 menos x1. Tá aqui, ó. E divide tudo por 2. O que a gente vai fazer agora? A área do triângulo é igual à área do trapézio maior menos a área do trapézio menor, que é esse aqui, mais gordinho, esse trapézio, e menos, de novo, a área do trapézio mais comprido, mais magrinho. Tá aqui, ó. Certo? Então, essas 3 expressões aqui, eu coloco módulo. Professor, mas para que você vai colocar módulo aqui? O resultado não vai ser positivo, já que a área do trapézio grande é muito maior do que a soma dos outros dois. Aqui, ó, a área do trapézio grande, ela é maior do que a soma dos outros dois trapézios.
Então, por que eu estou colocando um módulo, já que o número aqui dentro do módulo é positivo? É aí que entra agora a figura 2. Eu tenho que colocar módulo, porque nem sempre o número aqui de dentro do módulo vai ser positivo. Ele pode ser negativo. Quando é que isso ocorre? Nesse caso aqui, ó, na figura 2. Percebam aqui que o trapézio maior, que é esse aqui, ó, x1 até x3, e temos aqui até o y3. O trapézio aqui maior, a área dele é menor do que a soma das áreas dos outros dois trapézios. Então, na figura 2, o que está aqui dentro do módulo seria o quê? Negativo. E não existe área com valor negativo, certo? Então, é por isso que eu estou colocando aqui o módulo. Na figura 2, o valor dentro do módulo fica negativo, certo? Então, vamos para frente. Fazendo aqui os cálculos, a gente chega nessa expressão aqui, ó. A área do triângulo, abre módulo, essa expressão todinha, fecha módulo, divide por 2, certo? Agora, essa expressão todinha é igual a isso aqui, ó. É igual ao módulo do determinante da matriz dividido por 2. Professor, como é que o senhor sabe? Tem duas maneiras. A primeira é, faz aqui as contas, né, do determinante. Percebam aqui, ó, que eu repeti, usei aquela técnica que eu aprendi quando eu era adolescente, né, no ensino médio. Repete a primeira coluna e a segunda coluna, vai multiplicando, ó. Aí você faz os cálculos aqui, né, as contas, aí você prova que o módulo do determinante é justamente isso aqui, certo? Só que eu vou dar aqui uma ideia de como eu verifico sem fazer cálculos, certo? É só você fazer a seguinte ideia, ó. Vamos lá. Primeiro, quando eu for fazer aqui, eu vou fazer quem aqui na diagonal? Eu vou multiplicar x1, multiplicar por y2, que eu multiplico por 1, né? Dá quem como resultado? x1, y2. Agora vamos procurar aqui nesses produtos. Onde é que está o x1 e y2? Cadê? Tá bem aqui, ó. x1 e y2, ó. Então, eu estou multiplicando x1 e y2. Ah, professor, mas só que vai dar negativo, ó. E aqui deu foi positivo. x1 e y2 dando positivo quando eu multiplico. Mas calma, aqui é negativo, ó. Mas só que aqui fora também é negativo. Então, esse x1 e y2 é positivo. E digo mais, ele só aparece uma única vez aqui dentro do módulo, ó. Todos os produtos aqui não tem x1 e y2, né? Ó, aqui não tem o x1. E aqui nesse primeiro não tem o y2. Então, x1 e y2 aparece uma única vez no módulo e ainda é positivo. Que é a mesma coisa que esse aqui, ó. Aparece uma única vez e positivo, certo? Ok, aí você vai fazendo essa ideia, sem precisar fazer os cálculos, certo? Vamos lá, de novo. Ah, mas professor, aqui eu tenho tenho 6 multiplicações, né? Aqui eu multiplico uma vez, dá um resultado. Aí a segunda diagonal, outro resultado. Terceira diagonal, 3 resultados, né? Agora eu vou fazer a diagonal invertida, trocando um sinal. Aqui vai ter uma, aqui vai ter duas e aqui vai ter 3. Então aqui eu tenho 6 parcelas, né? Só que aqui dentro do módulo, usando a distributiva, eu tenho quanto? Aqui eu tenho 4 parcelas. Aqui no meio eu tenho mais 4 parcelas, quando eu fazer a distributiva, multiplicando. E aqui na terceira eu tenho 4 parcelas. Então eu tenho quantos aqui? 4, 8, 12. E aqui, quando eu for distribuir aqui no determinante, eu vou ter 6, né? 3 na diagonal principal e 3 na diagonal secundária. E aí, professor, como é que vai fazer agora?
se dentro do módulo eu tenho 12 parcelas e aqui eu só vou ter 6. A explicação de que vão ser igual, mesmo tendo 12 parcelas aqui em cima e aqui embaixo 6, é porque das 12 parcelas que estão dentro do módulo, 6 delas vão desaparecer, vão se cancelar, certo? Quem são essas parcelas que vão se cancelar? É justamente as que têm índices iguais. Por exemplo, vamos lá, o x2 e o y2 têm índices iguais. Percebam que aqui, quando você for multiplicar as diagonais principais e as secundárias, que são as negativas, não tem produto de letras com índices iguais. Então, aqui ó, o x2 e o y2, ele vai dar qual sinal? Menos, e menos aqui fora vai dar mais. Então, vai ser x2 e y2 positivo. Agora, vamos procurar o outro aqui para se cancelar com ele. Cadê? Tá aqui, ó. x2 também e y2. Só que vai ser x2 e y2 com sinal aqui fora, negativo. E esse aqui é x2 e y2 positivo, porque é menos e menos. Então, vai se cancelar. Então, das 12 parcelas que estão dentro do módulo, 6 se cancelam. E as 6 que sobram são justamente as 6 que estão aqui, certo? Então, aí eu concluo a demonstração do resultado e aí coloco esse quadradinho pintado. Vamos para frente. Vamos para observações 2, né? Uma notação alternativa, né? A gente pode usar essa notação aqui para calcular a área do triângulo, certo? Que é diferente daquela. Percebo que naquela o determinante é o quê? É 3 por 3, né? São 3 linhas e 3 colunas. Mas aqui já é diferente, ó. Certo? Aqui é 4 linhas e 2 colunas. Eu prefiro essa notação, certo, gente? Essa notação aqui é bem melhor. Eu gosto muito mais dela. Então, a gente pega o quê? x1, y1, x2, y2, x3, y3. Isso se for... Isso no caso que é um triângulo, né? São os 3 vértices dele. E aqui no quarto, você repete o primeiro. Aqui na quarta linha, você repete o primeiro ponto lá da primeira linha, ó, que é x1, y1. E aí você multiplica, né? A diagonal principal, x1, y2, está aqui, ó. A outra, x2, y3, está aqui, ó. A próxima, x3, y1, está aqui, ó. Agora a gente vai para a diagonal secundária. Agora o sinal vai para o negativo, certo? y1, x2, está aqui, ó. Só que com sinal negativo. y1, x2. A mesma coisa faz com os outros. y2, x3, sinal negativo, está aqui, ó. E o outro, x1, y3, sinal negativo, está aqui, ó. x1, y3, certo? Tá aqui um esquema para não esquecer, ó. Tá vendo, ó? As linhas azuis são as diagonais positivas, né? E as linhas aqui que estão em preto são as diagonais negativas, certo? Que é para não esquecer. Esse teorema aqui a gente fez para calcular a área de um triângulo, mas só que com essa nova notação a gente pode expandir esse resultado não só para calcular a área de triângulos, a gente pode usar para calcular a área de qualquer figura. Pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, certo? Desde que você mantenha a ordem. No caso aqui tem que ter uma ordem, ó, o primeiro ponto, segundo ponto, o terceiro ponto, certo? E o movimento aqui, horário ou anti-horário, certo? Perceba que aqui tem uma ordem, ó. E a última linha, você repete a primeira linha, certo? Então vamos lá. Aqui é o caso geral, teorema do cadastro.
se A1, A2, A3, etc., até a N, é um polígono convexo com N lados e tal que os vértices são enumerados consecutivamente no sentido de percurso fixado, foi o que eu acabei de dizer, horário ou anti-horário, né? Forma organizada. Então, a sua área é isso aqui, ó. É o determinante em módulo, porque a área tem que ser positiva. Aí coloca aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, até o último ponto, que é xn e yn, certo? E na última linha, a gente coloca de novo o primeiro ponto, que é o x1 e y1. Divide tudo por 2, certo? Porque o nome do teorema é cadastro. Isso vem do fato disso aqui, ó. Isso aqui lembra o quê? Não lembra não o cadastro do tênis? A setinha azul e a preta, a setinha azul e a preta, a setinha azul e a preta. Isso aqui lembra um tênis, o cadastro do tênis, certo? Então acabou pegando aí o nome, Teorema do Cadastro. Por fim, a última observação aqui, né, que a gente está na observação 2, é 1, 2 e 3. Concluindo aqui a terceira observação é a seguinte. Uma condição para que três pontos, A1, A2 e A3, sejam colineares, ou seja, todos os três na mesma reta, é quando o triângulo tiver área zero. Concordam? Se o triângulo tem área zero, significa o quê? Que os três pontos são colineares, já que nesse caso não vai ter um triângulo. Então, os três pontos são colineares, significa que o triângulo tem área zero. Mas na fórmula significa o quê? Vamos voltar aqui em cima. Então significa que esse resultado aqui dá igual a zero. Se esse resultado aqui é igual a zero, significa que esse determinante é zero. Logo, para três pontos serem colineares, o determinante entre eles tem que ser zero. E aqui eu estou usando aquela notação antiga, certo? Esse resultado aqui eu vou usar na próxima aula para construir a equação geral de uma reta, certo? Mas aí é só na próxima aula. Vamos agora usar um exemplo que use essas fórmulas aqui de calcular a área. Vamos lá. Exemplo 2. Qual o valor da área em unidade de medida do triângulo que tem os vértices A, B e C? Então aqui está dando os vértices 1, 9, 1, 5, 4, 5. Então aqui eu apliquei lá o resultado que a gente provou, né? Ó. Perceba que eu coloquei em ordem, ó. A, o primeiro, B, segundo, C, em terceiro. E na última linha, estou repetindo o que está aparecendo na primeira linha, certo? E aqui a gente multiplica. 1 por 5 dá 5. 1 multiplica 5, também dá 5. 4 multiplica 9, 36. Agora a gente vai para a diagonal secundária. 9 multiplica 1 dá 9. Mas aqui eu coloco o sinal negativo. Então fica menos 9. 5 vezes 4, 20. Muda o sinal, menos 20. E 5 vezes 1, 5. Muda o sinal, menos 5. Faz os cálculos aqui, que estão dentro do módulo, e divide o resultado por 2. E aqui vai dar o quê? 6 unidades de comprimento, certo? Aí aqui dá para a gente verificar, porque como fui eu que construí esse exemplo, eu construí ele de tal forma que seja fácil calcular a área dele, aqui na verificação, ó, certo? Aqui dá para verificar, porque eu construí de maneira que desce, né? Então aqui é o que, ó? Os pontos 1 e 5, que nem esse aqui, ó. 4 e 5, tá aqui. 1 e 9, tá aqui, ó, certo? Só que isso aqui é quem? É um triângulo retângulo. Cateto 3 e 4. Então a área é o quê? 3 vezes 4, 12, divide por 2 é 6. Então justamente o que a gente encontrou aqui, né? Ok,
Então vamos lá, ó. Exemplo B. Faça o mesmo para o quadrilátero ABCD, certo? Então nesse caso aqui, ó, mesma ideia, certo? Eu tenho aqui os vértices A, B, C e D. Eu construo aqui, ó, aplico a fórmula. No caso aqui já é o caso geral, teorema do cadastro. E coloco aqui, perceba que eu estou colocando no sentido aqui, ó, horário, certo? É 1, 4, que é o A. 2, 1 é o B. 3, 1 o C. 4, 5 o D. E na última linha eu vou repetir o que aparece na primeira linha. E o resultado, após as contas, 7 unidades de comprimento, certo? E aí vocês verificam isso aqui, certo? Professor, como é que eu faço a verificação geométrica? Aí nesse caso aqui, percebam, ó, que já não dá, certo? Nesse caso aqui já não dá. Assim, tem uma fórmula que calcula a área de um quadrilátero em função aqui dos comprimentos, né? Mas só que é bem mais difícil do que essa fórmula. Essa fórmula aqui é uma maneira bem mais simples de calcular a área de um quadrilátero, certo? Então, nesse caso aqui, não dá para verificar que nem a gente fez no triângulo. Porque a fórmula é bem mais trabalhosa. Então, essa daqui, por geometria analítica, é bem melhor. Ok, agora vamos aqui para o nosso último exemplo, que é o teorema de Minkowski, certo? Século XIX. Esse aqui é um dos teoremas dele, certo? Ele diz o seguinte: existem no plano cartesiano pontos A, B e C de coordenadas inteiras e que sejam os vértices de um triângulo equilátero. Quando ele diz que os pontos têm coordenadas inteiras, é que tanto a abscissa como a ordenada são números inteiros, certo? Vamos lá. Será que existe isso? Um triângulo equilátero cujos vértices são pontos de coordenadas inteiras? A resposta para essa pergunta é não, viu, gente? Não existe. Professor, como é que o senhor sabe? É o seguinte, a gente vai usar aqui, no caso eu vou usar aqui, uma demonstração por absurdo. Como é isso? No lugar de eu provar que não existe, eu vou supor que existe e, supondo isso, eu vou encontrar um absurdo, algo que dê uma contradição. Se eu encontro um absurdo, significa que a minha suposição inicial está errada. Ou seja, que que a hipótese de supor que é verdadeiro não vale. Então, se a hipótese de supor que é verdadeiro não vale, o que sobra? O contrário. Certo? Que o contrário é o quê? Que não existe. Então, pronto. Vamos supor que exista tal triângulo. Vou construir aqui ele. Supõe que exista o triângulo equilátero e os vértices A, B e C têm coordenadas inteiras. Tá aqui, ó. O vértice A, x1, y1. Então, estou pegando o x1 pertence aos inteiros e o y1 pertence aos inteiros. Mesma coisa com o vértice B e o vértice C, certo? Então, vamos supor que isso aqui existe e vamos atrás de uma contradição. Então, vamos lá. Como é que eu vou achar a contradição? Para me achar a contradição, eu vou calcular a área desse triângulo de duas maneiras diferentes. Primeira maneira que eu vou usar é aquela velha fórmula de calcular a área de um triângulo em função de lados adjacentes e do ângulo compreendido entre eles. Vamos lá. O lado de um triângulo eu posso calcular da seguinte forma. A área do triângulo é
o produto entre lados adjacentes multiplicado pelo seno do ângulo compreendido entre eles e dividido por 2. Certo, gente? Isso aqui é uma fórmula clássica, viu? Pois bem, como é equilátero, eu multiplico AB por AC, mas só que é equilátero, então o AC também é AB. Então vai ficar AB multiplicado por AB ao quadrado, tá aqui, ó, AB ao quadrado, multiplicado pelo seno de 60, que é o ângulo compreendido entre eles dois, e divide por 2, certo? Agora aqui que entra o teorema da aula passada, distância entre dois pontos. A distância de A até B, quem é? Vai ser raiz quadrada, x1 menos x2 ao quadrado, tá aqui. y1 menos y2 ao quadrado, tá aqui. Professor, e cadê a raiz aqui em cima? Na fórmula da distância de dois pontos tem raiz. Por que aqui não tem? Ora, o AB está elevado ao quadrado. E é por esse motivo que a raiz desaparece, certo? Raiz de 3 vem por causa do seno de 60. Seno de 60 quem é? Raiz de 3 dividido por 2. Mas só que eu estou dividindo novamente aqui, ó, por 2. Então vai ficar raiz de 3 dividido por 4. Percebam que esse cara aqui todinho, ele é um número racional. Por quê? Porque x1 e x2 é inteiro. Então, o quadrado de um inteiro vai ser inteiro. y1 menos y2 é inteiro. O quadrado de um inteiro também é inteiro. E a soma de inteiros é inteiro. Então, eu posso dizer que esse número todo aqui, ele é racional, certo? Já que o conjunto dos inteiros está dentro dos racionais, certo? Então, pronto. Essa parte aqui toda é um racional, mas o raiz de 3, ele é irracional. Logo, o produto desse por esse aqui não pertence aos racionais, já que raiz de 3 é irracional. E eu estou multiplicando um número irracional por um número racional, que na verdade aqui é inteiro, né? Então, o resultado vai ter que ser irracional, ou seja, não pertence ao conjunto Q. Ok, então eu sei que a área do triângulo não pertence ao conjunto Q. Agora vamos calcular a área desse triângulo de outra maneira, usando uma fórmula que a gente aprendeu na aula de hoje. Como essa fórmula? Ora, a área do triângulo é igual a quê? O módulo do determinante disso aqui. x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Tudo isso dividido por 2. Mas só que no determinante, quando eu vou calcular, o que acontece? Eu multiplico as diagonais principais, depois as diagonais secundárias. É assim que se calcula o determinante, certo? Mas como cada entrada aqui é inteira, então quando eu multiplico inteiros, vai dar o quê? O resultado inteiro. Quando eu subtraio inteiros, dá o quê como resultado? Inteiro. Quando eu divido por 2, qual é o resultado que dá? Inteiro. Logo, a área do triângulo, ela pertence ao conjunto Q. Só que aqui eu tenho um absurdo. Por quê? A área do triângulo pertence ao conjunto dos reais, mas a área do triângulo não pertence ao conjunto dos reais. Contradição. Isso significa que a nossa hipótese inicial é falsa. Ou seja, supor que existe tal triângulo é um absurdo. Se não existe tal triângulo,
já que supondo que ele existe dá um absurdo, o que é que sobra? Que não existe triângulo equilátero cujos vértices possuem coordenadas inteiras. E assim eu concluo o teorema de Minkowski, certo? E finalizo assim a aula de hoje. Pois bem, eu não vou passar a atividade hoje, certo? Vai ser na próxima aula. Eu vou passar a atividade sobre o conteúdo de hoje. Então, por hoje é só.